Fala amigos da Comentadores Esporte Clube, Bruno Conte por aqui. Vou contar uma pequena história. O ano era 2010. O Corinthians fazia 100 anos, lançava essa belíssima camisa e o presidente Andrés Sanches anunciava a construção do tão sonhado estádio corintiano. Hoje, a Neoquímica Arena, o segundo estádio da história do clube. Inicialmente seria um estádio bem mais modesto, com uma capacidade até menor e com custos bem mais baixos do que os que foram pagos. Porém, o Brasil realizaria a Copa do Mundo de 2014 e a principal cidade do país, São Paulo, não tinha ainda um estádio definido. Inicialmente seria no Morumbi, mas por questões políticas, por questões esportivas, enfim, não sabemos os bastidores, mas a organização virou para o Corinthians, que já iria construir o seu estádio, e perguntou se ele se disponibilizaria a ser a sede da Copa do Mundo em São Paulo. Mais que isso, receber a abertura da competição. O Corinthians aceitou, desde que não gastasse mais do que já iria gastar com seu estádio, com o projeto que tinha. Pois bem, o estádio ficou muito mais moderno, muito mais luxuoso, entretanto muito mais custoso. O estádio seria pago da seguinte maneira: parte dele com incentivos fiscais dados a todos os estádios da Copa do Mundo e a outra parte financiada pela Caixa Econômica Federal e paga pelo Corinthians. Essa dívida o Corinthians carrega até hoje, parece meio que impagável. O Corinthians paga com a bilheteria de todos os seus jogos desde então. Há 10 anos, quando a Arena foi inaugurada em 2014, toda a bilheteria, toda a renda de todos os jogos do Timão vão para um fundo que pagam o estádio. E todo mundo sabe da dificuldade que o Corinthians tem para pagar essa dívida, apesar de abrir mão de toda a bilheteria há 10 anos. Assim, a maior torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, lançou um projeto para que o corintiano, o torcedor comum, ajude no pagamento dessa dívida. Conseguiu contatos com a Caixa, conseguiu contatos com a própria diretoria do Corinthians e parece que o projeto vai sair do papel. Estão em tratativas finais para que o Corinthians e a Caixa disponibilizem uma conta e uma chave Pix para que o torcedor comum comece a doar e fazer doações para ajudar no pagamento dessa dívida. O que eu acho dessa iniciativa? Eu acho sensacional. Eu acho que vai ser histórico se o Corinthians conseguir se mobilizar, se o corintiano conseguir se mobilizar para pagar o estádio. Será tão histórico quanto as nossas invasões ao Maracanã e ao Japão. Será tão histórico quanto a democracia corintiana. Entrará para a história do clube, entrará para a história do futebol brasileiro. Eu apoio totalmente. Tem muita gente contra, tem muita gente achando que não vai dar certo, tem muita gente achando um absurdo ou a torcedor precisar ajudar o clube. Mas afinal, como diria o nosso primeiro presidente, o Corinthians não é um clube que tem uma torcida, é uma torcida que tem um clube. E faremos história. Vamos quitar a Arena com a ajuda da torcida.